Tudo bem, senhores? Agora gravando oficialmente. Gravando oficialmente, quer dizer que dá para gravar não oficialmente, claro. A gente só não sabe quem. Mas, enfim, vamos começar a nossa discussão sobre gaussianas multivariadas, a normal multivariada. Só para não sair chegando logo de cara, vamos só retomar o que aconteceu até outro dia, tá bom? Eu disse para vocês que a função de probabilidade de... e quando eu digo que eu disse, pode ter sido via vídeos ou via reunião como essa de hoje, ou aula síncrona ou aula assíncrona, mas eu imagino que você, como bom estudante, seguiu a ordem das coisas, assistiu a aulinha, viu que algumas coisas, como eram vídeos gravados anteriormente, eu não estava falando com você, eu estava falando com o mundo, falando com a internet, mas se aplicava completamente aqui com o que a gente estava falando, então não era perfeitamente feito para você, não era alfaiate, não era sob medida de um alfaiate para você, mas era 90% para você, porque todo mundo que tem que aprender essas coisas passa por esses assuntos. Então, eu falei sobre histograma, falei sobre o limite do histograma indo para o infinito com N, com dados, com uma quantidade de dados infinitamente grande, mas ao mesmo tempo com os intervalinhos ficando cada vez mais pequenininhos até que ele se torna contínuo, e aí a curva do histograma se torna uma curva, uma PDF, uma FDP, uma função densidade de probabilidade ou uma probability density function. Aí nós falamos de que elas às vezes têm nome e sobrenome, são formulinhas para desenhar elas, mas às vezes você não tem, e é interessante quando não tem, principalmente quando você está nesse novo contexto computacional, não precisa ser nem big data, mas medium size data e poder computacional, você pode supor que você tem gaussianinhas sentadas em cada uma das observações, e assim você alisa, entre aspas, o seu histograma, ou faz uma estimação não paramétrica, que de não paramétrica não tem nada, sempre tem parâmetros envolvidos em algum lugar, né? Mas esse é o nome tradicional, por motivos tradicionais, a estimação não paramétrica da sua função densidade de probabilidade. Eu espero ter te mostrado em outras ocasiões aí também que a função densidade de probabilidade é a mãe de todas quase mãe de todos não, mas um conceito super mega hiper importante e basal no sentido de base para tudo que se faz em análise, blá 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 blá. E agora a gente vai continuar. Só que você não achou que dava para fazer coisa legal e sofisticada com um negócio unidimensional, né? Lógico que você não achou isso. Você é um cara esperto, você sabe que não dá para fazer as coisas no unidimensional. Unidimensional é bem legal, mas não é suficiente. Então nós vamos partir para o bidimensional. Na verdade, nós vamos fazer n-dimensional. Aliás, deixa eu ver qual que é a anotação que o Wikipedia usa, que é o pai dos burros aqui. Ele usa d-dimensional, vamos ver. Usa k-dimensional. Tá bom. Bom, tanto faz ele usa k-dimensional. A gente vai usar igual do Wikipedia para ficar fácil. Mas cada livro usa de um jeito, tá? Cada um que resolve escrever isso, escolhe a letrinha preferida. Ou é d-dimensional, ou é k-dimensional. Eu espero que esse tipo de coisa não seja empecilho para você compreender a essência das coisas, e eu vou tentar esclarecer aqui. Então, a gente vai partir para n-dimensional. N-dimensional também serve. A gente vai fazer multivariado ou multidimensional, é a mesma coisa. Multivariado, multidimensional, depende da escola que você vem, as pessoas gostam mais de um termo ou de outro. E nós vamos fazer a gaussiana. Claro que as PDFs existem, as Probability Density Functions existem, diversas que são multivariadas também, não só a gaussiana, assim como unidimensional. Unidimensional tem mais opções, né, porque coisas unidimensionais são mais comuns, então tem mais opções de distribuições. Então a gente falou sobre modelar ou deixar os dados falarem sozinhos, a gente falou em ocasiões passadas, mas a gaussiana a gaussiana, ou normal, outro nome dela, ela tem as mesmas vantagens da unidimensional, as mesmas vantagens que a gaussiana tem em uma dimensão, ela também tem em várias, e mais vantagens. Uma das vantagens é que existem menos opções em mais dimensões, e outra das vantagens da gaussiana multivariada é que pode-se demonstrar, e eu não vou fazer isso, não só porque eu não conseguiria, mas também porque não vem ao caso aqui. Não, eu conseguiria se eu estivesse colando de algum lugar, mas não vem ao caso aqui. Quanto mais dimensões você põe, quanto mais dimensional for os seus dados, menos você consegue ter certeza que a gaussiana não presta. Não é louco isso? E aí você usa ela. Em outras palavras, se você tiver em muitas e muitas dimensões,
qualquer uma, quase que tanto faz. E aí você usa a gaussiana por simplicidade. Dá para mostrar que quanto mais dimensões você põe, mais rarefeito vai ficando os seus pontos, mais difícil de você realmente mostrar que uma coisa não é ou é, e aí a gente fica com a gaussiana mesmo. Essa é uma das utilidades que ela tem, uma utilidade importante para modelagem. Uma outra utilidade é a mesma utilidade que eu mostrei para vocês nas outras aulas, que é o principal motivo pelo qual nós estamos usando hoje, que é você fazer kernel mesmo, fazer kernel density estimate, só que agora, em vez de ser um D, você faz em ND. É o mesmíssimo raciocínio, tá? O mesmíssimo raciocínio, só que em mais do que uma dimensão. Nós vamos fazer aqui a expressão e a discussão generalizada para N dimensões, K dimensões, D dimensões, mas no final nós vamos só visualizar em duas mesmo, sabe? Porque é mais simples e porque ela é a mais comum de todas. De todas as distribuições bi de 2, bivariada, uma das mais comuns, qualquer problema bivariado, uma das mais comuns soluções que tem para ele, para você colocar um modelo, é a gaussiana bidimensional, também conhecida como normal multivariada, tá bom? Então, essa é a motivação de por que nós vamos fazer o que nós vamos fazer hoje. Na esteira do que a gente fez até agora, só que generalizando um pouquinho. Vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não muito. E aqui, como antes, eu vou pedir para você implementar você mesmo. Não hoje, agora, na minha frente, mas só se der tempo. Mas eu vou pedir para você implementar você mesmo, em vez de usar as opções prontas nos pacotinhos, que no futuro você vai usar só opções prontas nos pacotinhos. Claro, você não vai usar essa sua que você fez uma disciplina de graduação. Mas agora eu vou querer que você implemente. Agora não. Logo mais eu vou querer que você implemente você mesmo, tá bom? Dito isso, tudo bem? Deu para entender o plano de voo? Vamos voar, então? Bora. Ping. É ping. Pong. Maravilha. Demorei. Respondi. Então, você tem aqui uma variável unidimensional, só o famoso x, e o f de x. A gaussiana, como a gente cansou de fazer, vou botar de outra cor, é aquela curvinha do sino, ficou meio... A curvinha do sino. Eita. A curvinha do sino vai ficar assim mesmo. Que tem dois parâmetros que descrevem essa curva. Esse f de x aqui, ele fica bem explicado. Você sabe desenhar ele quando você sabe duas coisas. Um mi e um sigma. Spoiler alert, que mi tem a ver com a média e sigma tem a ver com a raiz da variância. Spoiler, não precisava ser assim. Você tem dois parâmetros que desenham a curva bem bonitamente. Esses dois parâmetros, um tem a ver com... Isso aqui eu devo ter falado em algum momento no passado, mas eu vou repetir porque isso é importante. Um tem a ver com a dispersão, e o outro tem a ver com a locação. Onde está e qual é a gordice. Vou fechar a janela, porque os caras da obra ali do lado, da reforma ali, estão enchendo a minha paciência. Agora aqui para os caras cortando coisa o dia inteiro. Muito bem. Então, locação e dispersão. Você precisa saber onde está e você precisa saber a gordureza. No mundo multivariado, n-dimensional, multidimensional, é a mesma coisa. Você precisa saber. Agora eu vou desenhar x e y, tá? Então, esse aqui é um plano x, y, olhando de cima. E esse aqui é a funçãozinha f de x, y. Uma função de duas variáveis. No mundo multivariado é a mesma coisa. Você precisa saber uma locação e você precisa saber uma gordice, uma gordureza aí da sua densidade, da sua PDF, da sua FDP. Só que agora, e vai aparecer uma coisa a mais que eu já vou falar, que faz toda a diferença entre do 1 para mais que 1. Mas vamos primeiro fazer com o simples. Aqui é a mesma coisa, só que agora você precisa saber uma locação na direção X, vou falar que é aqui, e aí vou fazer um pontilhado bonito paralelo aqui, ó, que beleza. Fazer um tchum, 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 tchum. E você precisa saber um Y, vou fazer de outra cor, parecida, mas não igual, para ficar estiloso. Ops. E você precisa saber onde que fica do ponto de vista Y, que por falta de ideia é melhor, vou pôr aqui também. Aqui eu vou esticar, também paralelo ao X, e fazer um pontilhadinho. Você precisa de dois parâmetros para localizar a locação da sua densidade. Pronto, achei, tá aqui. Ops, também pintei de branco de novo. Achei, tá aqui.
Então, no plano XY, ela fica, você precisa de dois números, dois parâmetros para alocação. E também você precisa de dois parâmetros para gordureza. Como era unidimensional, a gordice da curva, quão gordinha ela era matematizado por esse padrão, parâmetro, por esse parâmetro sigma, que quanto maior, mais gordinho, quanto menor, menos gordinho. Aqui também, mesma coisa, você tem um sigma numa direção e um sigma na outra. Tem um sigminha aqui, que eu vou chamar de sigma nessa direção, a direção y, sigma y, e você tem, já deve ter bagunçado as cores, mas tudo bem, e você tem uma outra direção, vou pôr mais gordinha aqui, só para ficar mais estiloso. Tá de conta que as duas curvas, as dois eixos estão na mesma escala, e essa setinha é maior porque ela é maior mesmo, tá? Porque ela é mais variável nessa direção. Então, a gordice na outra direção é assim. Maravilha. Quando você faz um treco desse, ainda não resolve tudo, porque aparece uma nova informação que não existia no unidimensional, que é a correlação, não é a correlação, é a covariância. Correlação é uma coisa que a gente está mais acostumado, que a gente calcula, que a gente já ouviu falar, que está na boca do povo, aí, inclusive com licenças poéticas onde não deveria, mas o certo mesmo é a covariância. O que é a covariância? É uma coisa que não existia antes, porque antes era unidimensional. A covariância é um número. É um número que te diz quanto x e y estão atrelados estatisticamente, quanto eles estão grudados. E é um número que fala assim, se x aumentar, como é que y aumenta também? Se x diminuir, como é que y diminui também? Todo mundo tem uma noção de estatísticas passadas aí, todo mundo já viu isso aí em algum lugar na vida, ou se não viu, todo mundo que eu digo, estatisticamente todo mundo, sempre tem alguém que não viu, né? Você tem uma noção intuitiva aqui de, mas aí eu vou botar XY, não vale. Eu vou botar, então, psi e eta, só para não ser os mesmos XY aqui que nós estamos falando. E aí tem pontos assim, né, jogados no espaço, falando, nossa, esses pontos estão correlacionados. Eles seguem, eles parecem que estão associados de um jeito numericamente legal. Parece que quando psi aumenta, o eta aumenta também. E você já viu exemplos contrários também, você já viu coisa desse tipo aqui, né? E quando eu digo que você já viu, eu espero que sim. Se ninguém viu, aí eu repito, mas não quero chover no molhado. Você já viu coisas desse tipo assim também? Pontos que vão para baixo, assim, todo mundo já viu essas conversas, né? Na escola, sei lá onde. E aí, aqui é o contrário, eles estão negativamente correlacionados. Então, existe uma tendência, não é perfeito isso, mas existe uma tendência estatística de quando o psi aumenta, o eta diminui. Quanto mais tempo você estuda, quanto mais tempo você estuda, menos tempo livre você tem, sei lá. Aqui pode ser quanto mais tempo você estuda, mais nota você tira, sei lá, alguma correlação desse tipo, que a gente gosta de inventar na hora, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Isso aqui, quando você vê desse jeito, você está falando qual que é o grau de acoplamento entre essas variáveis, acoplamento estatístico. E para você desenhar uma gaussiana, uma normal n-dimensional, você precisa dessa informação também. Porque se você falar que elas são independentes, que elas não têm nada a ver uma coisa com a outra, você está falando que elas vão ser um ovo, assim, um oval, assim, uma elipse, com um dantopzinho em cima. Olha que bonito essa minha gaussiana aqui. Vixe, ficou feio, hein? Vamos pegar do Wikipedia, porque isso aí, não vou conseguir desenhar isso aí. Vamos pôr um multivariável, vou pegar as imagens aqui, pegar uma que esteja bem bonita. Olha essa daqui, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Tirar uma fotinha. Vou tirar, olha esse daqui, exemplo de multivariável, de multivariada gaussiana, em vez de ficar dependendo do meu poder. Afinal, nós não estamos na lousa mesmo, se estivesse na lousa de verdade com giz e cuspe, eu não faria isso, mas agora eu posso simplesmente pegar a Wikipedia. Tá vendo essa aqui? Olha que bonita essa daqui. Ficou pequeno, hein? Ficou pequeno, mas deixa assim, não, vamos fazer grande, vamos pegar grande. Ficar pegando pequeno por quê? Vamos pegar bonito aqui, ó. Olha só. Em vez de eu tentar desenhar, e aí já vem até com... Aí, vamos por aqui bonito. Ping? Pong. Essa aqui é uma multivariada gaussiana, ou também conhecida como normal, exemplos. E aí já puseram, já spoiler, já até puseram aqui o meu parâmetro.
Eu te falei que eu precisava de 2 de locação, olha os 2 de locação aqui. Eu te falei que eu precisava de 2 de gordureza, é esse e esse. Mas eu também estou introduzindo agora para você que você também precisa ter uma noção de quanto que uma está grudada na outra. Vamos começar com calma. Esses riscos aqui não fui eu que fiz, já vieram da fotinha que eu tirei. Mas vamos olhar essa aqui primeiro. Ó. Essa aqui está 0 nas duas diagonais, antidiagonais aqui, e 1 e 1 nas diagonais. Ele está falando que ela tem a mesma gordureza nas duas direções. Deixa eu botar uma outra coisa aqui. Está falando que aqui e aqui tem a mesma gordureza, que o sigma x e o sigma y são iguais, e nesse caso aqui, o exemplinho bobo é igual a 1. No meu exemplo primeiro, já era mais difícil que isso, porque eu botei sigma x e sigma y já de tamanhos diferentes, não é a mesma gordureza, não é a mesma dispersão em x do que em y, então se aplica aqui nesse caso. Eu fiz mais difícil do que precisava, mas tudo bem, vocês já estão acostumados, né? Mais difícil do que precisava é o nosso sobrenome. Então, se você tivesse uma curva dessa, mas não tem associação estatística, não tem covariância, não existe um acoplamento entre as variáveis x e y, você fica com uma coisa redonda, assim, se for mesma variância, ou fica com uma coisa elipsoide, assim. Essa figura aqui, nada mais é do que um Dantop, do que uma curva densidade de probabilidade olhada de cima. Essa curva aqui olhada de cima. Tá dando para ver aí na tela? É o Dantopzinho. Tá, é a função, só que feita colorida. É o tal do heatmap. Quando você olha de cima, você está vendo um heatmap. Uma curva de nível, igual um terreno de verdade, que você olhava em geografia na escola, que você olhava o mapa e tinha as curvas de nível. São curvas de níveis mais simples, na verdade, porque são todas bonitas e redondinhas, ou elipsoides. Assim. Esse meu aqui seria uma elipse, se eu olhasse de cima. Se eu olhasse de cima, eu veria, por exemplo, aqui, ó, botar, eu fiz vermelho, né? Peraí. Se eu olhasse essa curva de nível aqui, ó, essa cota, essa cota, mas não no sentido de minorias, uma cota no sentido de uma altura. Essa cota está numa altura aqui, que cruza o eixo y, que por acaso aqui é f de x, y, num valor. E é como se fosse uma dessas curvinhas aqui. Então não tem nada demais, é relativamente intuitivo, mas eu tenho que passar a primeira vez para depois poder passar batida. Então, imagine que agora eu estou olhando de cima, x e y. Estou olhando aquela mesma figura de cima, ó. Mesma figura de cima. Eu vou olhar, eu tinha aqui uma região de locação que eu vou chamar de mi x, é locação para y, mi y, locação para y. Estava aqui, já estou poupando vocês das cores, para não ficar achando que é de criança, só porque é colorido. Eu acho que cores são boas, mas... Aí eu cortei aquela curva lá, tinha uma gordureza, qual que era a gordureza maior? Era em X. Então, em X é mais gordinho, e Y é menos gordinho. Então, é um ovo, é uma elipse de assim. Tá imaginando? Eu cortei numa alturinha. Se eu cortasse em outra alturinha aqui, por exemplo, seria outra curva. Um pouco mais para cima, um pouco mais para cima aqui, ó. Se eu fosse um pouco mais para baixo, seria uma curva aqui, ó, curvas de nível, e assim vai. Então, essa aqui seria, e eu não tenho esse estilo todo de fazer o heatmap aqui, então eu vou fazer só a curva mesmo. Mas você está vendo, você consegue visualizar de cima essa minha curva aqui? Sim. Maravilha. Então, vamos em frente. Nesse exemplo que eu pus aqui, tinha um sigma x, que era menor do que sigma y, não falei quanto valia, e tinha um tal de sigma xy, que se chama covariância. Esse aqui é a variância e esse é a covariância. Então, a variância é como se você podia entender a variância como se... esse aqui é o desvio padrão, desculpa, a variância teria que ser quadrada. Mas a gente fica intercambiando essas coisas. Você teria que... a variância é como o negócio varia ele com ele mesmo, digamos assim, e a covariância é como um varia em independência do outro, em relação ao outro. Se eu tiver, nesse exemplo que eu estou fazendo, a variância é zero. A covariância é zero, desculpa. A covariância é zero, eles não dependem do outro. Mas se a covariância não fosse zero, aconteceria o que você está acostumado a ver naqueles grafiquinhos que eu mostrei ali em cima, ó, nesse tipo de coisa aqui.
Aqui a covariância entre as variáveis não é zero mesmo. Você está vendo que uma está ligada na outra de alguma. Sei lá se é causalmente, sei lá se é sem querer, pode ser só uma coincidência. Mas o que importa é que, quando existe uma covariância não zero, essa figura não fica assim bonita, elipsoide. Ela fica elipsoide, mas não fica assim deitadinha bonita. Ela fica torta. Que nem essa aqui que está na tela. Ó. Essa aqui que está na tela. Vou fazer uma diferente para não ficar igualzinha dele. Vou fazer de lado assim. Então, suponha que você tem um centro aqui. Aqui que está o seu μx. Aqui que está o seu μy, a sua locação. E você tem um sigma xy de, sei lá, vou fazer 0,5, meio. Isso faz com que a sua curvinha seja inclinada para o lado. Isso aqui é uma reta só para me ajudar, tá bom? Seja inclinada para o lado, então a sua elipse é assim agora. Porque agora eu te falei que um dos parâmetros da minha gaussianinha diz que as dimensões estão acopladas, que existe uma covariância entre as dimensões x e y. Tudo bem? Isso não existe, eu falo tudo bem, nem espera a resposta. Isso não existia no unidimensional, porque aí não tem sentido mais. Mas qualquer coisa que seja maior do que 1, a dimensão 2, 3, 4, até o infinito e além, pode ter acoplamento entre as direções 2 a 2. Então, se você tem uma curva 3D, agora vamos chutar o pau da barraca. Vamos supor que você tenha x, y e z. X, y e z, e não sobrou lugar para eu desenhar a minha f de x, y e z, porque eu precisaria de mais x, y, z. Então, isso é uma coisa que confunde muito os estudantes, as pessoas que estão começando. Quando eu estou desenhando desse jeito aqui, ó, eu estou fazendo uma PDF 2D, e aproveitando que eu consigo desenhar coisas 3D e botando a função para fora no terceiro eixo. Tudo bem? Isso não é uma função 3D, é uma função 2D, e a última dimensão dos humanos que consegue visualizar, eu emprestei para plotar. Aqui já não dá mais para fazer isso, né? Porque eu tenho uma função 3D e eu não tenho eu não tenho o resto dos D para mostrar. Então, um dos truques que as pessoas usam para mostrar funções de probabilidade no universo 3D, e que aí precisaria de mais uma, é mostrar essas curvas como se fossem camadinhas de uma cebola. Então, eu vou pegar uma dessas curvas só, uma só que agora é de um negócio 3D, e plotar aqui, tá bom? Uma só. Vou fazer uma. Eita! Alguém já viu, né? O que é isso? Balão de festa? É um orbital da física. Não, é um orbital de física, muito avançado isso. Vamos com calma, não. E aqueles assim, ó, da física, que tinha umas funções de onda do mal, assim, que mostravam umas. Vixe, não. Aquilo lá é tudo probabilidade também, mas não vamos fazer isso, não. Vamos fazer simples, vamos fazer só esférico. Olha uma esfera aqui. Então aqui tá furando. Gostou das minhas habilidades de escrita, de imaginação de desenho? Ó, que legal. Isso aqui é tipo uma esfera. Beleza? Tá imaginando essa esfera? Todo mundo que tiver na superfície dessa esfera está no mesmo valor de PDF. Então, aqui tem um f de x, y e z igual a alguma constante c. Todo mundo aqui tem a mesma PDF. Se eu quisesse um pouco mais para dentro, eu desenharia mais escuro. Desenharia mais escuro. Deixa eu ver, ficar igual dos caras aqui. É isso, quanto mais para dentro, mais vermelho. Então, deixa eu desenhar um vermelho escuro aqui, ó, um vermelho mais escuro. Então, se eu estivesse desenhando essa outra esferinha aqui, tá vendo? Sai aqui, corta aqui, corta aqui. Ó a habilidade de imaginar 3D. Essa outra esferinha é a outra camadinha da cebola que está para dentro. Tudo bem? Nessa outra aqui, que está dentro dessa vermelha, é f de x, y, z. Isso aqui tem vírgulas, mas eu não gosto de ficar escrevendo as vírgulas, tá? É um vetorzinho x, y, z, igual a uma outra constante. Essa aqui era C1, agora eu vou chamar essa de C2. E assim vai indo, só mais uma para fechar esse raciocínio, botar uma azulzinha, uma azul bebê aqui. Tem uma outra esfera aqui fora, e sai aqui, sai aqui, sai aqui.
uma esfera, então eu vou desenhar isso aqui só para dar aquela noção de esfera, e esse aqui é um f de x, y, z igual a um C3. São 3 esferinhas, uma dentro da outra, cada uma tem uma função, uma curva de probabilidade, uma curva de densidade, uma isocurva de densidade de probabilidade constante, né? Então essa é C1, que é menor do que C2, nesse caso aqui, se fosse uma gaussiana, ia ficando cada vez mais, que eu não botei onde está o centro, finge que o centro está no meio aqui, só para facilitar a vida, está exatamente no 0, 0, 0. Só para facilitar a vida da visualização, vamos fingir que o seu vetor, porque agora não é mais um número, né? É um mx, my e mz. Por que você escreve assim, professor? Não pode escrever bonito assim, igual todo mundo faz? Mx, my, mz? Porque eu já estou antecipando problemas de álgebra linear que vão dar mais para frente para fazer as dimensões darem certo. As pessoas, você pode escrever assim ou você pode escrever assim. Uma vez decidido como é que vai ser, não pode mais mudar, tá? Então, colocar em termos de vetor-coluna é prático, porque faz a álgebra linear mais tarde dar tudo certo. É prático botar desse jeito. Então, esse aqui seria o transposto. Pois é, se isso aqui fosse uma matriz, uma linha por 3 colunas, o transposto dela seria uma matriz, 3 linhas por uma coluna. Tudo bem? Sim. Tudo certo, professor. Inclusive, eu não vou nem chamar de vetor mais isso aqui, porque isso é xarope. Vamos chamar de matriz mesmo. É um vetor coluna, beleza. Mas é uma matriz, um caso particular de matriz. Tudo é matriz agora. Para não falar que é tensor, mas aí fica muito TensorFlow. Não é hora para isso. Vamos ficar só com matrizes mesmo. Então, eu tenho uma gaussiana 3D, é uma que vai precisar de 3 informações, agora ela precisa da locação das 3 posições, que aqui por esse meu desenho não ficar muito nada a ver, eu botei em 0, 0, 0 para facilitar a minha vida, igual todo mundo faz sempre para começar simples, mas não precisava ser aqui, né? Podia ser uma esferinha aqui, não podia? Sem problema, uma esferinha dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, podia sem problema, de modo que seria uma cebola infinita, que vai até o infinito, cheia de camadinhas, ficando cada vez, uma atmosferazinha, que vai ficando cada vez mais rara, e de repente, quer dizer, no caso da gaussiana vai até o infinito, mas depois de um ponto a gente nem considera mais, finge que é 0 e pronto. Mas enfim, então eu preciso de 3 números, 3 locações, e agora engrossou, porque eu tinha um número só para minha gordureza, dispersão. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Volta. Eu tinha um número só para minha gordureza. Aí, dispersão. Aí depois, quando eu passei para o 2D e ainda conseguia desenhar aqui em cima, eu precisei de 2 números, que nem essa figurinha está mostrando. 2 números para gordureza, quer dizer, quanto que está de assim e de... azul é a mesma cor que está fazendo aqui, peraí. Quanto que eu precisei para fazer de assim e de assim, e precisei de um número a mais que não existia antes, que é quanto que uma dimensão está atrelada com a outra, estatisticamente falando, acoplada. Quando eu vou para mais dimensões, agora eu tenho acoplamentos possíveis em todas as escolhas 2 a 2. Como é que x varia com y, como é que x varia com z, como é que z varia com y. Então agora vai ficando difícil, e aí as pessoas falam assim, não, vamos fazer um negócio que chama matriz de covariância? Vamos, é o sigmão. Então isso não é uma somatória, hein, galera? Não fui eu que inventei essa notação. Todo mundo usa essa notação, Wikipedia e todos os livros antigos. Então, você simplesmente engula e pronto. Às vezes, alguém tem coragem de chamar de exção, mas não é somatória, tá? Pode dar um nozinho na cabeça depois. Quando as pessoas estão escrevendo em livro e blogs e tal, você mete um bold aqui, que aí fica negrito, e aí não dificulta a vida. Mas quando você está na lousa, fica difícil botar negrito. E quando você é professional mesmo, nem isso os caras fazem mais. Eles assumem que você está entendendo do que se trata pelo contexto, afinal você não estaria lendo esse livro se você não estivesse sabendo do que eu estou falando, né? Você nunca abre um livro que você falou, nossa, do que será que eles estão falando? Ou pior ainda, você abriu um livro e falou, nossa, parece tão fácil. Tinha um quadradinho elevado ao quadrado, e menos um outro assim, e um F, falando que tudo isso são todas as leis do universo, da vida e das coisas. Aí você fez, acho que nesse quadradinho está escondido um monte de coisa, né? Então, quanto mais simples parecer, é mentira. Então, e sigma é a nossa matriz, sigmão é a nossa matriz de covariância, que vai organizar essa festa. A matriz de covariância coloca nas diagonais a covariância de mim comigo mesmo. Ninguém fala isso, tá?
as pessoas não falam a covariância de mim comigo mesmo. Só estou falando isso com licença poética para te enfiar na cabeça de uma vez, que é, aqui seria a covariância de x com x mesmo, a covariância de y com y mesmo, e a covariância de z com z mesmo, também conhecida como xz quadrado, porque a covariância de mim comigo mesmo é a variância mesmo, que seria o x, mas eu vou deixar assim mesmo só para efeitos didáticos. O próximo que vem aqui é a variância, é a covariância, o grau de acoplamento estatístico que tem da dimensão x com a y, então x e y. E aqui é o do x com z, aqui é o do y com z. E aí, como você bem suspeitou, essa matriz, ela não é qualquer, ela é simétrica, porque em estatística, pelo menos nesse mundo onde a gente está aqui, ainda é igual a volta. O grau de acoplamento que tem a dimensão x com a y é o mesmo que a dimensão y tem com a x. Então, isso daqui, que seria z com x, e esse daqui que seria z com y, é igualzinho esse com esse com esse. É simétrico, tudo bem? Então, eu vou reescrever aqui bem bonito e maior. Vou escrever agora do jeito que o povo gosta. A nossa matriz de covariância é sigma x quadrado, sigma xy, sigma xz, sigma xy de novo, mas não era yx, acabei de falar que é a mesma coisa, cara. Esse simétrico, esse simétrico, porque a influência que x tem em y é a mesma que y tem em x. Existem contextos onde isso não é verdade, tá? Que a ida não é igual à volta, tal. Mas nesse contexto que a gente está aqui, é tudo simétrico. Então, a influência de x com y, pelo menos a influência estatística, causalidade não é assim, né? Por isso que causalidade é difícil de descobrir. Uma coisa causar outra significa que x causou y. No mundo da estatística, que você simplesmente pega os dados aqui e acabou, não dá para saber se choveu porque você lavou o carro. Provavelmente não existe causalidade entre chover e lavar o carro. Só existe a lei de Murphy, nesse caso, a lei de Murphy correlacional. Você lavou o carro, choveu, claro, que é para estragar o seu trabalho. Mas não existe causalidade, ninguém acredita. Ou astrologia, tipo, sério mesmo que... Enfim, não vou entrar nessas, porque senão eu vou começar a ganhar haters depois e dislikes e coisas desse tipo, que tiram o sono da gente, né? Então vai, foca. Tira muito. Então, e aqui vem o I, muito mesmo. Ó a cara de preocupado que o professor está. E aqui você põe YZ, aqui repete a ponta XZ, e aqui repete YZ. Pronto. Está aqui a nossa matriz de covariância. Isso é muito importante, tá? Isso é um negócio muito importante em análise de dados. E tem muita coisa que dá para fazer só com isso, tá? Vocês já conhecem meu espírito, eu já falei várias vezes, mas eu vou repetir, pessoal de casa pode não ter visto os vídeos anteriores. Eu sou totalmente a favor de produção, das pessoas conseguirem fazer as coisas. Não da simplicidade. Quer dizer, simplicidade sim, mas não do simplismo. Só com isso dá para fazer muita coisa? Muita coisa. Dá para ganhar dinheiro na vida com isso? Sim. Dá para usar no Excel? Sim. Dá para fazer muita coisa legal. Não se deve parar por aqui. Mas isso é muito importante, tá? Você ser capaz de estimar esse tipo de coisa te dá um diferencial entre as pessoas, os mortais aí, que, sei lá, que manjam tudo de Shakespeare ou de trovadorismo. Nada contra, tá? Mas, enfim, foca. Isso aqui é uma matriz 3x3. Então, se eu tenho 3 dimensões, a minha matriz de covariância vai ter 3x3. Quiz. Para ver se está ping. Se eu tiver uma matriz de 237 dimensões, qual vai ser o tamanho da minha matriz de covariância? 237 por 237. Nem dei tempo para você responder, de tão óbvio que devia ser essa resposta para quem está nessa disciplina. Muito bem. Por que eu estou falando tudo isso, professor? Primeiro, porque é importante por si só, mas segundo, porque o assunto era gaussiana e dimensional. Eu preciso desses parâmetros para descrever bem uma gaussiana, uma normal. E aí, não sei se você percebeu, porque é sutil, mas eu vou te contar, quanto mais dimensões, mais feia a coisa vai ficando. Porque olha só, quando você estava 1D, o que você precisava? De um Mi e um Sigma. Quando você virou 2D, o que você precisava? De um MiX e um MiY, e um Sigma X, um Sigma Y e um Sigma XY. Quando você virou 3D, você precisou de um MiX, MiY, MiZ,
sigma x, sigma y, sigma z, sigma xy, sigma yz e sigma, o que faltou? XY, YZ, ué, qual que faltou? X com Y, X com Z, faltou X com Z. Olha só, você está percebendo que está crescendo? Adivinha o que você vai precisar em 4D? Você precisar descrever um objeto quadridimensional com uma gaussiana 4D, você vai precisar de X, Y, Z e W. Ah, não, vamos parar com esses negócios de letra, isso é para criança, né? Isso é coisa para gente do colegial. Os adultos não usam letras, por quê? Porque acaba em 23, né? 24, sei lá. Acaba logo. Então, o que os adultos... Alguém quer falar alguma coisa? Sentiu um microfone. Sentiu um ventinho de microfone. É ping. Pong. Foi só isso, tá. Posso continuar? Pode. Eu senti uma abertura de microfone aí, achei que alguém ia falar alguma coisa. E tão desesperado que eu estou para falar com pessoas nessa pandemia, se eu ouvir noise de microfone, eu já começo a conversar. Então, ó, 4D. Negócio de letra é coisa de criança. Acabou esse negócio de letra. É Mi1, Mi2 até Mi4. Ah, aí sim, hein? E esse? Ah, vai ser sigma 1 até sigma 4. E aí as permutações, e aí as combinações, né? Sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 1, 4. Sigma 2, 1 precisa? Não precisa, porque eu já tenho 1, 2. Então, 2, 3. Sigma 2, 4. Sigma 3... Ah, meu Deus. Posso pôr em forma matricial para não me perder? É 3, 4. 3, 4. 3, 4. Vou botar aqui, ó. Sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. Aí tem o 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aí tem o 2, 3 e o 2, 4. Aí tem o... Acho que eu me perdi. Aí tem o 3, 4. E aí acabou. Então eu vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas. Fiz certo? Acho que sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas. Você percebe? E o 5D? Vixe! Começou a ficar grande o negócio, né? Eu preciso de 5 para alocação. A diagonal que vai ter 5, mas eu já vou botar D vezes D aqui. Então, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25 mais 5. 30 parâmetros. Tá vendo como a coisa vai ficando cada vez mais feia? Igual não, é? Tá vendo, não? 2 parâmetros. Aí depois 2 mais 3. Aí depois 3 mais 3. E assim vai indo. Até que... Então vai ficando cada vez maior. Uma gaussiana genérica, para usar a mesma notação do Wikipedia, K-dimensional, precisa de K mais K quadrado parâmetros. Então, se você tiver um negócio 70-dimensional, a coisa vai ficar muito feia. Isso é uma limitação, mas está difícil fazer melhor que isso. Deu para entender a moral da história, por enquanto? Esse é o seguinte. Então, vamos em frente. Falei das coisas que você ia precisar em termos de generalização, subindo aos poucos do que você já conhecia. A cara seria um sino, quer dizer, do sino passa para o Dantop, que passa para o orbital da física, que passa para coisas que não dá para visualizar mais. São coisas que, depois que saiu do 4D, já X. Mas a estrutura é a mesma. Ela vai se rarefecendo, sei lá qual é a palavra, acho que é rarefecendo. Ela vai se rarefecizando desde o ponto central aqui, central não, mas desde o ponto de locação. Alguns podem ser 0, outros não. Então, por exemplo, se tivesse um negócio assim, e aqui fosse 0, 0, 0, o centro seria aqui, e ela ia se rarefecizando numa forma quase que parecido com um sino, né? Parecido com essa forma de sino, assim, vamos supor que você corta uma direção qualquer aqui. Suponha que ela seja esférica só para facilitar a nossa vida. Nem sempre vai ser assim, como vocês viram aqui em cima. Não é verdade que é sempre esférica.
Aqui já mostrou que não é um círculo, é uma elipse, então pode ser um ovo, pode ser um elipsoide, tudo aquelas coisas que você viu em álgebra linear e quase bombou, sabe, das curvas, aqueles pontos de sela, aquelas coisas do mal, tudo isso volta para te morder mais tarde, nesse tipo de... Isso também falei de tensores, hein, TensorFlow, nem nada disso, quer fazer machine, no talo, tem que voltar nos tensores, mas aqui a gente não precisa nada disso não, por enquanto. Então imagina uma direção qualquer aqui, ó, não nessa que vai... Aqui, uma direção R chapéu qualquer que você escolheu para partir do centro. Se for um círculo bonitão, uma gaussiana bonitana, que nem vem ao caso ficar falando demais, hoje você vai ver uma coisa que parece meio sino. Meio sino que eu estou vindo desde o zero. Se eu fosse invadir para o outro lado, eu veria o sino do outro lado. Tá bom? Se eu fosse andar em R aqui. Tipo uma carga, tipo aquelas coisas de física. Aliás, tipo aquelas coisas de física, não, né? A gaussiana tem muita importância em análise de dados, em estatística e tal, mas também tem em física, porque a gaussiana aparece como uma das soluções lá, das equações de onda, blá, blá, blá. Só que os caras da física têm outros, por isso que formam aquelas figuras nada a ver que a gente aprende a amar, não é mesmo? Aqueles orbitais nada a ver. Aí já fica difícil de escrever a função, mas é possível também. Mas não vamos falar nada disso não, deixa eu voltar. Só queria dar uma noção para você de como funcionaria esse negócio. Beleza. Que depois de uma certa dimensão você não consegue mais imaginar. Quer dizer, imaginar você consegue, mas é melhor imaginar por pedaço. Então tá, falei, eu disse que precisava desse parâmetro todo, mas e aí, qual que é a cara do negócio? Como é que calcula isso aí? Vamos lá. Você sabe calcular para um D? Sabe. A de um D é fácil. F de X, eu pedi para vocês todos implementarem. Não recebi muitos e-mails com a resposta, não. Vou fingir que não vi, mas nessa daqui eu já vou falar para você fazer mesmo, hein? Bom, desculpa, tem dois parâmetros. Então, do ponto de vista de computação, tem três inputs. Para eu cuspir um output, que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de Y. Para eu cuspir um output Y, você tem que me dar isso, tem que me dar três números. Tem que me dar três números. Sendo que dois desses números, dois deles, são conhecidos antes, certo? É o bom e velho, deixa eu pôr aqui mais para cá, f de x, mas quando a gente fala em estatística, a gente fala que você precisa de dois parâmetros. Então, essa aqui é a variável que vai variar, você vai pôr um número x e vai obter um y, e tem dois parâmetros, que são números que você precisa dar, mas são parâmetros que permitem você desenhar a funçãozinha. 1 sobre raiz de 2π, 1 sobre sigma, elevado a... Esse eu decorei. Professor, fala. Isso aí já passando para KDE em múltiplas dimensões. Não, ainda não. Por enquanto, eu estou escrevendo a gaussianazinha pura e simples. Não tem KDE ainda. Isso aqui é qualquer número. Qualquer número. Fechou. O Kernel Density Estimator, ele usa os fatos que eu estou falando aqui agora para chegar ao fim de estimar uma densidade através da somatória das... Blá, 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 tá? Nós vamos fazer isso sim, mas eu estou fazendo essa gaussiana aqui é genérica, ela serve para qualquer coisa, para várias coisas, em particular KDE, tá bom? Fechou. Então, tá. Por que eu desenhei pela milionésima vez essa formulinha? Porque a formulinha n-dimensional é muito parecida. E aí eu vou pescar aqui do Wikipedia a formulinha maravilhosa e super, mega, hiper compacta da funçãozinha, a PDFzinha da gaussiana. Para eu escrever um pouco maior. Ó a nossa funçãozinha aqui. Ó que linda a PDF. Então, o que quer dizer isso aqui? Vou destrinchar. Vou destrinchar porque isso é muito importante. Só para eu ter uma noção, levanta as mãozinhas aí, as pessoas que já viram isso, assim, já viram isso de uma forma não só já viu, já mexeu, já sabe do que se trata. Só para eu saber se eu não estou chovendo no molhado, se eu estou dando a aula que era para ser dada. Opa, uma mão. Uma mão. Só uma mão. Duas mãos. Tudo bem. Então eu vou continuar nessa linha, tá bom? Mas aí eu vou dar um gás para não ficar parado assim. Então, o que é isso aqui? A multivariada também devolve um número. Um número. Ela também devolve um número. Só que este número é função de muitas coisas dessa vez.
é a função de um x vetor. Eu não vou mais pôr assim, não. Vetor é coisa de criança também. Vou fazer assim, ó, estiloso. X vetor coluna. Esse x aqui, ó. X vetor coluna. Os seus dados. Não, seus dados não. X vetor coluna, que é x1, x2, até chegar no x. Quantas dimensões a gente tinha? K. K dimensões, até chegar no xk. Tá? Depois eu não quero estragar aqui a estética do negócio, depois eu escrevo em algum lugar. Então, ela recebe como um input, como variável de entrada, né? O seu x, k dimensional, mas a saída, então aqui são k números, mas a sua saída é um número só. E precisa também de outras cositas mais. Precisa de um vetor mi, de locação, um vetor coluna também, que também tem k dimensões, e precisa de um sigmão, que é uma matriz k por k. Então, vamos fazer isso civilizado, para você não ficar... Isso aqui é um vetor coluna k números, matriz k por k, e entrar números... números que você quer descobrir, né? Números para os quais você quer descobrir a densidade. Você quer descobrir a densidade nesta posição k dimensional aqui. Números, k números. K. Vetor coluna. Tá bom? Acho que ficou feio. Deixa eu ir para baixo. Peraí. Deixa eu abrir um espaço aqui, senão vai ficar muito feio e não didático. Beleza. Botando aqui a formulinha de novo. E qual que é a formulinha final? Essa eu quero que vocês implementem, de verdade. Vai cuspir um número quando entrar um x vetor coluna, e um mi vetor, e um sigmão. Esse negócio estiloso aqui é para representar que está negrito, tá? É que eu não consigo representar negrito com uma caneta na lousa. Então, esse negócio é para representar negrito. Isso aqui é igual a 1 sobre raiz de 2π elevado a k, é isso que está escrito aqui, ó, só que aqui está escrito estiloso, está escrito 2π menos k dividido por 2. Quando é um negócio, se você pegar 2π, é menos meio, vezes k, aí eu ponho isso para fora, menos meio significa que é 1 sobre 2π elevado a meio, isso aqui é a mesma coisa que raiz, lembra disso? E aí esse k para fora. Então, é isso que eu estou fazendo. Só que eu estou desenhando de um jeito que fique parecido com a 1D. Mas é a mesma coisa. Então, tá. Esse pedacinho aqui foi esse. 1 sobre determinante de sigma. Não, desculpa. Raiz de determinante de sigma. 1 sobre raiz de determinante de sigma. Eita. É outra forma de escrever a mesma coisa, hein? Isso aqui não é módulo da matriz, é o determinante, aqui ele escreveu det. Então, isso aqui, det da matriz de covariância elevado a menos meio, é a mesma coisa que de novo aqui, se eu trocar det de sigma elevado a meio é 1 sobre det de sigma elevado a meio, que por sua vez é outro nome para raiz, que isso aqui eu troco det por 2 barrinhas, tudo bem? Só estou escrevendo a mesma coisa de outra forma. Uma forma que eu gosto mais para fazer o paralelo com o outro. Beleza, vezes e elevado a menos meio, de agora vem um monstrinho. X vetor menos mi vetor, transposto, vezes sigma menos 1. Pô, professor, por que você fez? Você não fez assim logo de uma vez? Ei, cara, porque não é isso, né, moleque? Lembra desse negócio de matriz inversa? A menos 1 vezes A, dando matriz identidade? É a inversa do mundo das matrizes, aqui é um monte de zero, zero. Isso aqui é a inversa, isso aqui não é a mesma coisa que 1 sobre A, hein? Não é pegar e... Estou chovendo no molhado, você está fazendo essa disciplina, porque você já ouviu falar dessas coisas, mas eu estou lembrando. Então, isso aqui é uma notação para a inversa da matriz de covariância, não é para pôr 1 sobre, tá? Então, a inversa da matriz de covariância, e vezes esse pedaço aqui. Aí você fala, nossa, cara, mas não ajudou tanto assim.
Pega essa formulita aqui para você ver. Olha só como é a mesma coisa, só que em mais dimensões, em K dimensões. Olha como é a mesma coisa. Suponha que esse negócio aqui fosse, só para frescurar, só para ficar estiloso, só para fazer onda, eu vou chamar, só para você ver o negócio funcionando, eu vou chamar x vetor de uma matriz 1 por 1 x, essa senhora, hein? 1 por 1. Vou chamar mi vetor de uma matriz 1 por 1, que só tem um mi, 1 por 1. E o sigmão vai ser uma matriz 1 por 1 também, que só tem o sigma. Olha que chique. Vai dar a mesma, vai dar certinho aqui. Pense em K igual a 1. 1 sobre raiz de 2π elevado a 1, que é o que estava aqui. Qual que é o determinante de uma matriz 1 por 1? É o próprio número, né? Certo? É o próprio número aqui. Desculpa, falei besteira. Aqui é quadrado, né? Falei besteira. Porque aqui, ó, era tudo quadrado. Eu esqueci de pôr quadrado. Esqueci de pôr os quadrados aqui. Por isso que eu falei aqui, aqui eu fiz certo. A covariância de x com x mesmo, ninguém fala isso, nem sei se existe, a covariância de x. Não, existe sim. Se você tomar a variância de x com x, a covariância de x com x mesmo, você vai parar lá na variância. Então, é quadrado, tá? É sigma quadrado. Isso aqui costuma confundir as pessoas, acabei de mostrar na prática, as pessoas sendo confundidas, eu mesmo, aliás. Então, raiz de determinante de uma matriz 1 por 1 dá o próprio sigma. Olha só, raiz do quadrado, sigma é positivo, esqueci de falar isso, mas é muito importante, não existe variância negativa, você não tem uma gordureza negativa, certo? No pior, no caso do limite que não existe, é zero, que é um ponto, não tem variabilidade nenhuma, certo? Vezes e elevado a menos meio, estou copiando essa daqui, assumindo que, assumindo esse caso fake aqui, fake não, que é verdadeiro, mas assumindo esse caso limite bobinho, esquisito aqui, só para mostrar a formulinha em ação. Menos meio de, qual que é o transposto de x vetor menos mi vetor? Bom, é um vetor 1 por 1, então esse vetor menos esse nada mais é do que x menos mi. Transposto, uma matriz transposta que só tem um negócio, fica igualzinha ela estava, certo? Então, nada mudou. Vezes, inverso da matriz 1 por 1, uma matriz 1 por 1, o inverso dela, esse sim é 1 sobre. Então, ficaria 1 sobre sigma quadrado, porque é o inverso de uma matriz 1 por 1. Vezes x menos mi. Tá vendo que é a mesma coisa? Aqui, ó. É a mesmíssima coisa. Estamos multiplicando esse com esse igualzinho para dar esse quadrado aqui. O resto é tudo igual. Esse aqui cancela com esse aqui, sai para fora, fica igual a esse. E o resto é tudo igual. E esse aqui era 1. Então, espero que você tenha se convencido que a fórmula funciona, a fórmula geral funciona para o caso K igual a 1. Claro, né? As pessoas... Só estou querendo te mostrar que se reduz um ao outro. Agora, naturalmente, a gente tem que ir para o caso K igual a 2, onde já não é trivial assim. Tudo bem até aqui? Posso ir para o K igual a 2 para mostrar como funciona? Pode, professor. Então, bora. Voltando para minha canetinha azul. Então, agora, vou pegar de novo a formulinha aqui por para baixo, porque senão eu vou perder minha colinha. E no final sai um número só. Entrou um número x, tinha o parâmetro um número mi, um número sigma, e cuspiu um y, um número só. Para cada x, eu te dou um y. Agora vamos sofisticar mais um pouco aqui, mas não muito. Vamos para K igual a 2, que é o caso mais importante para a gente durante o começo dessa disciplina, porque a gente estava mexendo com aquele experimento lá de heatmap, 2D, blá, 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 mas tudo que eu estou falando aqui é genérico, tá? Vale para qualquer dimensão, e tem muitas aplicações interessantes para além daquelas. Agora vamos para K igual a 2. Vixe, agora vai ficar quente o negócio. Não muito. K igual a 2. Então agora tem duas dimensões. 1 sobre raiz de 2π elevado a 2. Podia até fazer esse 2, subir com esse 2 e virar só 1 sobre raiz de 2π, né? Pode. Não tem problema nenhum. Mas é que eu gosto de deixar nessa forma aqui para ver a dimensão acontecendo, sabe? Então eu vou deixar desse jeito aqui. Agora não é mais só sair fazendo, não.
como é que é a determinante de uma... Então, peraí, o meu Mi agora ele é feito de duas coisas. Um Mi1 e um Mi2. Eu não vou mais fazer XY, porque como a gente discutiu agora há pouco, X, Y, Z e W é coisa de criança, a gente vai usar 1, 2, 3, 4, vamos pôr índice nesse negócio para ir até onde precisa ir. E agora o sigma não é mais sigma, é sigmão, é uma matriz 2 por 2 que tem sigma 1 quadrado aqui, sigma 2 quadrado aqui, e aqui sigma 1, 2, que é igualzinho aqui, sigma 1, 2. Beleza. Tudo bem? Podia chamar sigma XY, podia chamar outra, podia chamar só de sigma sem coisa nenhuma, podia chamar de uma correlação, podia fazer várias coisas, mas vamos deixar do jeito que Deus criou assim. Beleza. Vou só deixar o mesmo número aqui para não me confundir. Beleza. Qual que é a determinante de uma matriz 2 por 2? Esse a gente sabe desde a escola, né? Isso aqui, determinante de uma matriz 2 por 2 é sigma 1 quadrado vezes sigma 2 quadrado. Esse daqui menos esse, não é isso? Menos sigma 1, sigma 1, 2 vezes sigma 1, 2, que por sua vez é igual a sigma 1 quadrado, sigma 2 quadrado, menos sigma 1, 2 quadrado. Ou a variância, a multiplicação da variância menos a covariância. Opa, que interessante. É tipo a variabilidade de cada um como se eles não fossem acoplados, menos o grau de acoplamento entre eles. Nossa, é legal, tem muita interpretabilidade isso, tá? Mas hoje eu não quero entrar nessas, não. Hoje nós vamos só fazer meio algoritmicamente. Mas essas coisas têm interpretabilidade. Ficou bom aqui esse determinante, porque ele é pequeno. Então, é a raiz desse monstrinho. Sigma 1 quadrado, sigma 2 quadrado, menos sigma 2 quadrado. Pronto. Vezes elevado a menos meio de... Professor, sim, 2 está ficando assim, como é que fica em 8? Ah, cara, em 8 a gente não vai fazer, né? Por isso que a gente aprende a fazer essa fórmula elegante, bonita e maravilhosa. Você fala, nossa, até parece fácil, né? E é mesmo. Por isso que matrizes e álgebra linear existem, para facilitar a tua vida. Você consegue imaginar um tempo onde não existia a tecnologia das matrizes e as pessoas, e os matemáticos, e os cientistas lidavam com essas coisas explicitamente e colocavam todos os índices e os somatórios? Nossa, devia ser uma loucura, né? Ou, imagina programar numa linguagem tipo C, assim, que não é matricial, que não é orientada à matriz, que não deixa você fazer simplesmente uma variável e a outra matricialmente, e aí simplesmente dá uma matriz, que faz você fazer 2 for encaixados para conseguir fazer... Nossa senhora, ainda bem que a gente já saiu dessa fase, né? Que a gente tem variáveis, linguagens que sabem que a vida é dura e que a gente tem mais o que fazer. Bom, agora vem a primeira sofisticação aqui. Por que a gente colocou desse jeito? Porque alguma hora vai precisar, essa multiplicação aqui é uma multiplicação de matrizes. Esse pontinho é uma multiplicação de matrizes. Como assim? Vamos ver melhor aqui as dimensões. Ó. Vamos ver com a cor vermelha. Esse negócio aqui é uma coisa, 2 linhas por uma coluna. E esse negócio aqui é uma coisa, 2 linhas por uma coluna. Quando você subtrai uma coisa, 2 linhas por uma coluna, por outra coisa, 2 linhas por uma coluna, tá tudo em casa, dá tudo certo, dá uma coisa, 2 linhas por uma coluna. Fácil. Subtração de vetor é de boas. Você simplesmente subtrai cada componente. Maravilha. Mas aí vai ter que multiplicar por esse monstrinho. E esse monstrinho aqui é uma coisa 2 por 2. Se você colocar desse jeito aqui, vai dar pau. Você lembra das regras básicas de multiplicação de matrizes? Não pode ser assim. Então, esse negócio não pode ser 2 por 1 e não pode ser 2 por 1. Senão não dá para fazer essa multiplicação, dá pau. Tem algumas linguagens xaropinhas, como por exemplo o R, que permitem você fazer besteira, porque ele acha que sabe o que você estava pensando. E aí ele permite você ir em frente, mesmo quando as dimensões não estão legais, e aí dá problema, e aí você calcula coisa que não tem nada a ver e nem percebe. Então, nesse caso específico de compatibilidade de dimensões de vetores e matrizes, eu sou uma pessoa favorável a rigor nas linguagens. Infelizmente, a linguagem que eu gosto não é assim, então eu tenho que prestar atenção tripla para não fazer besteira. Porque quando a linguagem não permite você encaixar coisas inencaixáveis, você também não faz besteira. Então, eu preciso que isso aqui seja uma coisa 2 por sei lá quanto. Concorda? Para que no final eu tenha isso aqui ok
e o produto fica uma coisa, sei lá quanto, por 2. Lembra disso, gente? É a álgebra linear básica que a gente aprende até na escola. Então, eu preciso que esse primeiro pedaço seja alguma coisa por duas... pode ter quantas linhas você quiser, mas tem que ser por duas colunas. Tudo bem? Ping? Então tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você que essa transposta tá aqui. A transposta tem que ser alguma coisa x linhas por duas colunas. Então tem que ser deitado. Esse x linhas por duas colunas vai ser uma coisa 1 por 2. Então, x não, é interrogação. Então é uma coisa 1 por 2. Uma coisa 1 por 2 é uma linha, duas colunas. Então, a transposta é uma coisa, uma linha por duas colunas. Então, a transposta da transposta... Ixi, como é que é, professor? Eu preciso uma coisa assim, certo? E essa coisa é a transposta de alguém. É isso aqui transposto. Isso aqui transposto tem que ficar assim. Se eu transpotar de novo, fica assim, certo? E esse aqui é o próprio coisa que tem dentro. Então, a coisa que tem dentro precisa ser desta forma. E foi por isso que eu comecei falando para a gente fazer vetor coluna, em vez de deixar você bater a cabeça. Se não tivesse mais tempo, eu deixaria você ficar batendo a cabeça até perceber que não dava certo. Mas eu já vou dar o bizu logo de cara. Você entendeu, então, por que a gente faz desse jeito? É para tudo dar certo no final, para a álgebra linear fazer seu papel. Então, os x's têm que ser de assim, os seus x's têm que entrar de assim. Matriz, vetor coluna. Para quê? Para tudo dar certo no final. Se eles forem vetores colunas, suas transpostas serão deitadas. E se forem deitadas, uma linha por duas colunas vai dar certo. Isso aqui sem problema. Deixa eu tirar esse monte de bagunça da tela, senão... Deu para entender? Deu para entender? Deu sim. Então tá. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma coisa mi1, não, mi não, x1 menos mi1, vetor, né, x2 menos mi2, isso já é a transposta, vezes matricialmente com uma inversa, aí ficou feia a coisa, hein? E vezes, agora sim, x1 menos mi1, x2 menos mi2 de assim, porque agora não tem transposta nenhuma do jeito que você definiu. Vai dar certo isso? Vamos olhar. Aqui é uma linha por duas colunas, aqui é duas linhas, duas colunas. Está autorizado? Não. Está autorizado? Sim. E o resultado final dá o quê? Dá uma linha por duas colunas. Aí, o resultado disso vai ter que ser multiplicado por esse aqui, que são duas colunas que são duas linhas por uma linha. Tá autorizado? Tá autorizado. Quanto vai dar no final? Uma matriz 1 por 1. Ou seja, toda essa monstruosidade que eu estou escrevendo para você aqui, que está tudo dentro desse 1/2, que está tudo dentro desse pedacinho aqui, ó, tudo que está dentro desse pedaço aqui, ó, é um número. Isso aqui é um... Deixa eu pôr lá embaixo. Esse monstrinho, por pior que seja, por mais dimensional que seja, por mais doido que seja, no final, ele dá um número e apenas um número. Uma matriz 1 por 1. Tem que ser 1 por 1. Número. Esse negócio, eu já vou antecipar, essa quantidade x negrito menos mi negrito transposto, inversa de sigma menos 1, x negrito menos mi sem transposta nenhuma, esse monstrinho aqui, você podia até chamar ele de alguma coisa, podia até chamar de D, porque às vezes ele pode ser uma distância, ele pode até... essa quantidade aqui, ela regula essas curvas de nível aqui. Mas isso você vai ver na prática quando chegar a hora. Mas ela que regula essas curvas de nível. Então, é ela que forma elipses, ela que forma pontos de sela, ela que forma... que mais que tinha em álgebra linear, daquelas curvas nada a ver? Essa é uma quádrica. Como é que chama?
Aliás, se fosse Q em vez de D, seria até mais bonito, de quádricas. É isso aqui que são aquelas figuras de álgebra linear. Pontos de Sela, paraboloides, o que mais que tinha? Elipsoides, e todos aqueles oides que você via quando você fazia ax quadrado mais by quadrado mais cx mais cdy mais exy mais... não lembro mais qual que tinha, acho que acabou. CDEF igual a zero. Lembra dessas coisas? Já bombou nisso aqui? Sabe do que eu estou falando ou não? É aqueles negócios de revolução, não tem nada a ver. Isso, tem uns sólidos muito doidos que, dependendo dos valores que você escolhe aqui, ele fica uma elipse, ele fica um paraboloide, ele fica umas coisas muito doidas, parece uma antena, até o mais gordito, que é a cela do cavalo, que de cela de cavalo não tem nada. Mas você já ouviu falar dessas coisas, né? Sim. Álgebra linear no talo, que aqui acho que já começa até a fugir de álgebra linear, mas tudo bem. Não, ainda é álgebra linear, apesar dos quadrados aqui. Se você expandir esse monstrinho, você vai cair numa coisa dessa forma aqui. Com x e com y. No nosso exemplo seria com x1 e com x2. Isso aqui vai ficar confuso demais, então, mas eu vou deixar aqui, só para você relembrar mais tarde. Então, esse monstrinho aqui dentro vai dar um número. E esse número é elevado a menos meio desse número, que dá um número, isso tudo dá número, dá número, dá número. Então, no final, por incrível que pareça, por mais doido que seja, você entra como input um vetor de k linhas e uma coluna, e sai como output um único número, y, de uma linha e uma coluna, um número e pronto. Não é legal? Se eu desenvolver aqui, a gente vai sofrer e eu vou evitar fazer isso, vou pegar do Wikipedia direto a resposta, por causa dessa maldita... Inverter uma matriz 2 por 2 já foi exercício de professor mal. Professor que é mal mesmo, professor de álgebra linear que realmente gosta de tocar o terror, sempre põe uma questãozinha, inverta essa matriz. E aí você vai lá e põe os cofatores, lembra daquelas conversas? Ah, não, aí é quando é 3 por 3, quando é 2 por 2, eu não lembro como que faz, tá? Eu sei que tem jeito de inverter matriz na mão. Já não lembro mais qual é o algoritmo de inversão de matriz. Claro, porque hoje em dia você simplesmente inverte no braço, no computador e pronto. Mas eu não lembro mais como é que inverte matrizes na mão. Acho que 2 por 2 ainda dá para fazer. 3 por 3 você tinha que expandir em você tinha que pegar uns negócios assim, né? Aí você tinha que fingir que essa linha não existia, pegar essa submatriz, aí fazer não sei o quê, aí fazer não sei o que lá. A gente aprende até na escola isso, porque, sei lá, os caras pensam que vai passar no ITA, então eles ficam te ensinando essas coisas. Mas para depois você esquecer. Mas é um negócio importante. Mas não precisa saber de cabeça, precisa saber do que se trata e precisa saber fazer no computador, claro, numericamente. Ou no Wolfram Alpha, se for realmente necessário obter as coisinhas. Se você fizer esse monstrinho aqui, se você for até o fim nessa multiplicação que eu não quero fazer, você vai cair numa coisa desse tipo aqui. Você vai cair numa coisa do tipo... vou chamar de A por falta de ideia melhor. AX1 quadrado mais BX2 quadrado mais CX1x2 mais, mais DX1 mais DX2 mais F, e vai ser isso aqui, vai ser tudo igual a um número lá, uma constante. Vai dar um número. E aí você pega esse número, joga para cá, para dar igual a zero e absorve num F', pronto. Mas que não tem nada a ver com derivada, então deixa eu pôr outra letra. Finge que eu já fiz isso, pronto. Se você for além aqui e fizer tudo isso, você vai chegar nisso. Para facilitar a nossa vida, e apenas supondo que é a primeira vez que você vê até aqui, eu vou pegar do Wikipedia a formulinha pronta, no caso 2D. Aliás, quando eu digo Wikipedia, é esse link aqui que eu vou postar. É Wikipedia, pô. Você não sabe, você sabe fazer Wikipedia, mas eu vou postar aqui no chat, só para dizer que eu mandei para você. Se você olhar lá o Wikipedia em inglês, porque acho que em inglês está melhor do que em português. Se você olhar lá, você vai ver essa fórmula aqui no final, ó. Uma formuleta bonita, que tem gente que ainda fica querendo decorar, mas eu não vejo por quê, porque logo, logo, se for em 3D já não dá mais, que é esta formulita aqui. Se
Se você definir... aqui eles ainda fazem em termos... Eles transformaram esse meu monstrinho aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Para facilitar a vida e a notação, o Wikipedia colocou isso aqui como se fosse... Esse monstrinho aqui é igual a... saiu raiz de 2π, deixa eu ver o que sobrou aqui dentro, está tudo aqui dentro. Então, seria sigma, vou botar um raiz aqui para ficar, sigma x quadrado, sigma y quadrado, vezes raiz de 1 menos ρ quadrado. Se você fizer isso aqui, ó, o que eu chamei disso, você define a covariância, a correlação, eu não quero fazer isso hoje, mas é só para não dizer que não está igual do Wikipedia. Tá? Você define esse valorzinho ρ para que esse monstrinho que eu fiz antes fique com essa cara, tá bom? É feito de propósito. É feito para dar certo. Mas eu não quero entrar nessa, senão a gente vai desviar demais. Eu vou pedir só para você acreditar que é a mesma coisa. Então, se você for expandindo o que a gente fez ali, se você continuar, não vou pedir. Se tivesse lista de exercícios, se fosse como os antigos faziam, eu mandaria você fazer isso como lista 1, aí você ia expandir, exercitar seus poderes de álgebra linear, e ia chegar nisso aqui. Pode acreditar que isso é amplamente sabido, e eu não preciso que você saiba isso nessas alturas do campeonato. Mas se você joga para cá, joga para lá, o meio que estava aqui sumiu, lembra que tinha um meio? O meio entrou para dentro aqui, é esse meio aqui, ó, para facilitar as continhas, e aí aparece esses, ixi, é só só está reescrevendo a mesma coisa, tá? Mas no final ficaria assim. E isso aqui, não posso chamar de y mais, porque ele já usou o y. Então, se eu expandisse o meu lá, ele ia ficar um f de x1, x2, igual a 1 sobre... não vou fazer não. Eu espero que... Porque computacionalmente a gente não vai fazer nada disso. As pessoas às vezes gostam de expandir o 2D, porque o 2D é o último que dá para entender, e o 2D tem essa coisa da correlação, que é um número importante em estatística, mas que eu não quero falar dele hoje, então eu só vou te mostrar que ela fica grande, tá bom? Você acredita? Bom, se você não acredita, também você pega uma folha aí e faz o exercício que eu te poupei de fazer, que eu acho que não precisa, mas se você quiser, você faz. Você vai chegar nisso aí. Se você for fazer pós-graduação em alguma coisa desse tipo, vai ter uma lista de exercícios que vai mandar você fazer isso, mas hoje eu acho que não precisa. No nível de graduação e na proposta que a gente tem aqui, não precisa. Tudo sob controle até agora? Tudo, professor. Então tá, isso foi a 2D. Vixe, mas que trampo para 2D? Pô, vamos fazer 3D, hein? Você tá brincando. Vamos fazer 85D, tá bom? 85 dimensional. Tá maluco? Vamos fazer, vamos ver o que acontece aqui. Bom, vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esta formulita aqui e mostrar para você que quando você faz computacionalmente ou algoritmicamente, tanto faz quantas dimensões tem. É a mesma fórmula. Você vai botar 1 sobre raiz de 2π, e aqui, daqui a pouco, nós vamos pedir para vocês porem a mão na massa. Adivinha o que eu quero que você faça? Que você implemente isso aqui, né? Deixa eu pôr um pouquinho mais para lá. Porque isso tudo aqui vai dar um número. Por incrível que pareça, dá um número. Então, você entra... Por quê? Porque você entra com um conjunto de números, que são a posição lá que você quer descobrir se fosse só 2, seria aqui e aqui. Você quer descobrir qual é a densidade aqui. É uma função 2D, para você que lembra de uma função 2D. Você entra com um xy qualquer, entra com um y qualquer, um x qualquer, y qualquer, ele te devolve o f. Então, você vai entrar com um vetor de números 85 dimensionais. E aí, quando você for implementar, amigão, eu quero genérico, tá? Não vai me fazer uma função que só funciona para 3, depois outra função que funciona para 4, depois outra função que funciona para 5. É uma função que recebe um vetor de qualquer dimensão. A primeira coisa que a sua função computacional, agora falando, o seu procedimento computacional vai fazer é perguntar para o vetor qual é o tamanho dele, né? Para quê? Para você poder calcular 1 sobre raiz de 2π elevado ao tamanho do seu vetor k. O tamanho K do seu vetor. Então, a primeira coisa que tem que fazer é
saber qual é o tamanho do problema que você está lidando. Então, se tiver lá uma função, sei lá, faz Gauss genérico, faz Gaussian, tá? Essa função faz Gaussian, que recebe um flow, sei lá, nem lembro mais, recebe um ponteiro que aponta, ixi, não, faz em outra coisa que não seja C, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é o tamanho do problema que você está lidando, porque você vai precisar dele aqui. Beleza, vai elevar 1 sobre raiz de 2π. Aí você vai precisar de uma funçãozinha que faz o determinante. Você vai precisar. Você vai ter que implementar isso? Lógico que não. A funçãozinha que faz o determinante, você pode pegar pronto. Eu não faço a mínima ideia de como que é um determinante 85-dimensional. Nem deve ter fórmula para isso, eu imagino. Provavelmente, você vai ter que usar seu bom e velho cálculo numérico para obter o determinante, que, aliás, eu também não sei como faz, sabia? Vou admitir aqui em público, para os anais da história do YouTube, que eu não sei como é o algoritmo que calcula determinante. Eu lembro de ter ouvido falar disso quando eu fiz cálculo numérico na graduação, milhões de anos atrás, mas eu não, sinceramente, eu não sei como calcula, não. Esse é um ponto onde eu confio fortemente em todos os matemáticos que mexem com cálculo numérico e fico feliz de pagar os salários deles, porque aí a gente pode pegar uma funçãozinha que calcula o determinante, que as pessoas sabem faz tempo que funciona e que calcula com precisão o determinante. Não é bom? Imagina se eu tivesse que fazer isso. Então eu vou simplesmente fazer 1 sobre raiz de determinante, det de sigma. Isso aqui eu vou supor e vou pedir para você usar alguma coisa já implementada, tá bom? Pode ser já implementado, não precisa fazer o seu. Eu nem sei como faz isso, se precisar um dia. Se tiver uma ilha deserta e precisar fazer determinante, eu vou morrer. Não vai ter jeito. Bom, infelizmente. Vezes exponencial, existe uma função que chama exp, que calcula a exponencial das coisas, de menos meio. Eu vou até jogar ela para fora, porque eu vou fazer o seguinte. Você sabe que a multiplicação, a exponencial da multiplicação... Deixa assim. Não, eu ia falar besteira. Exponencial, deixa aí o menos meio, do jeito que ele está. Menos meio de... Você vai fazer x1 menos mi1, x2 menos mi2, até chegar em x85 menos mi85. Esse mi1, mi2, mi85 tem que ser dados, né? Alguém tem que te falar qual é. Isso aqui são números que alguém tem que te dar. É um problema diferente quando você tem um conjunto de dados, você precisa inferir, aprender, descolar esses valores, aí a conversa é outra. Aqui, nesse momento, eu estou fingindo que saiu de algum lugar, alguém te deu isso de presente. Você obteve isso em algum lugar. No caso do nosso KDE, que a gente vai chegar, acho que não vai dar para fazer hoje, porque acho que é um pouco demais para um dia só. Mas quando a gente estiver fazendo a estimação bidimensional, n-dimensional de funções de probabilidade de PDFs n-dimensionais usando átomos de gaussianas multivariadas, esses mis aqui serão dados. Eles serão justamente as observações. Se você está falando de outro problema onde você está lidando com a gaussiana também, porque a gaussiana tem várias aplicações, não é só aquela que a gente fez. Se você tiver em outro problema que tem outras aplicações, eu estou fingindo nesse momento que as médias... Aí, falei. Que as médias são dadas, que os mis, que os parâmetros de locação são dados para vocês. Números conhecidos, tá bom? Números conhecidos. E aí você vai fazendo esse aqui até o fim. Transposto, vou botar uma transpostinha aqui, para saber que se você enfiar de assim, não vai dar certo as dimensões. Vezes, matricialmente falando, inversão de sigma 1. Cara, eu não faço a mínima ideia como que inverte, mentira, sei sim. Como que inverte uma matriz 85 por 85? Você já ouviu falar de resolução? Ixi, agora eu vou chutar o pau da barraca. Você sabe resolver sistemas lineares? Já fiz, mas eu não lembro. 5x mais 4y igual a 12. 3x mais... É aquilo de Gauss-Jordan lá? Opa, isso mesmo, do Michael Jordan, aquele que jogava basquete, isso mesmo. Gauss-Jordan é um jeito de resolver, tá bom? É isso aí mesmo. Lembra disso aqui? Que você fez na escola? Nem sei se esse sistema tem solução, tá? Lembra disso aqui? Aí você transformava em matrizes?
Lembro. Ó, 12, 8, lembra dessa história? Aí você ia lá, eu não sei se tem solução, tá? Tô chutando. Aí você multiplicava pela inversa. Menos 1, 5, 4, 3, 1. Eita, mas aqui não vai sobrar espaço e a gente sabe que a ordem faz diferença, né? Então, peraí, deixa eu fazer uma gams aqui. A gente sabe que a ordem, no mundo das matrizes, tudo faz diferença, não pode sair fazendo o que você quiser. Então, se eu multiplicar aqui por 5, 4, 3, 1, nossa, inventei isso aqui, hein? Nem sei se tem solução. 5, 4, 3, 1. Se você fizer isso, isso aqui vira 1, certo? E aí, x, e aí você sabe que a gente aprende isso em álgebra. Alguns colégios até arriscam falar uma coisa desse tipo, e aí começa a inventar uns discriminantes, e começa a botar coisa que só vai cair na prova do ITA. Não vai cair mais lugar nenhum. E aí, se você fizer essa continha aqui, você tem a resposta. Certo? 5, 4, 3, 1 invertido, 12 e 8. Maravilha. Você pode também resolver, achar a inversa, fazendo com que você quer descobrir qual é a matriz desse sistema linear, quando aqui é tudo 1. Então, o mesmo procedimento que ou tudo zero, quer dizer, o mesmo procedimento que resolve, não, tudo zero não, tudo 1, porque senão dá, multiplicar por zero vai dar zero. O mesmo procedimento que resolve equações lineares, tão malignas quanto você queira, negócio gigantesco assim, é o mesmo procedimento computacional que a gente usa para inverter matrizes. Então, se funciona para resolver sistema linear, também funciona para resolver matrizes, para inverter matrizes. Porque inverter matrizes é um dos passos no meio do processo de resolver sistemas lineares. Tudo bem? Certo, professor. E para isso, graças a São Jordan e Gauss, o Gauss de novo, mas eliminação de Gauss, nossa, lembra dessas coisas? Alguém fez cálculo numérico? Levanta a mãozinha para eu ouvir o barulhinho. Tá, já tem uns caras que fizeram. Cálculo numérico deveria ensinar isso, entre outras coisas, integração, resolução de sistemas, de preferência não tão teórico e mais mão na massa, mas aí já não é problema meu, né? Vamos lá. E, então, teoricamente não, praticamente, eu sei resolver isso aqui. Você vai me dar uma matriz. Ih, não falei da matriz, né? Essa matriz é monstruosa também. Ela é 85 por 85. Alguém faz a conta para mim para eu saber quantos números vai ter na minha matriz 85 por 85? Quanto que é 85 ao quadrado? Professor, aqui deu 7.310. Sete... Tudo. A soma já. Ah, tá, dos parâmetros todos. Isso, é 85 mais 85 ao quadrado, né? Isso seria para saber o total de parâmetros, não só... Isso. O sigmão é só 85 ao quadrado, que é um número grande, já me convenci. É um pouco menor do que você falou, mas é grande. 7.225. 7025. Então, uma matriz que tem 7.225 parâmetros. Parâmetros totais. Tá. E o tamanho da matriz mesmo, 85 ao quadrado? Não, a matriz é 7.225. Isso. A matriz é 7.225. O total é 7.310, um pouquinho mais, né? 85 a mais. Então, 7.225 numerinhos, você invertendo, graças ao São Gauss e todos os procedimentos computacionais, e Fortran, e todo mundo que mexeu com isso antes, existe código eficiente para inverter matriz. Então, você vai apertar um botão, e é claro que você não vai implementar isso, você vai usar um pronto. Então, essa é a segunda vez que eu estou permitindo você usar coisa pronta. Aqui, não implemente. E aqui, não implemente. Pode usar pronto. Mas o resto eu quero que você faça para você ver essa coisa acontecendo. E a multiplicação de matriz também você pode usar, tá? Você não precisa implementar. Para transpor a matriz também? O que? Fala? Para transpor a matriz pode usar pronto também? Pode, porque esse é muito fácil. Esse é tão fácil que eu vou transpor a matriz, eu vou deixar você usar pronto, porque é fácil. Inverter a matriz e o determinante, eu vou deixar você usar pronto, porque é difícil, entendeu? Eu não quero que você fique perdendo tempo fazendo isso. Vezes esse monstrinho aqui, de novo, lá vamos nós, x1, mi1,
até 3 pontinhos, x85 menos 1085. Fecha tudo isso. Essa continha vai dar um vetor 80, vai dar um vetor. Deixa eu só ver aqui qual é o tamanho. Esse aqui é 85 por 85. Esse aqui vai dar um vetor uma linha por 85 colunas. Essa é a primeira parte aqui. Aí, quando você multiplicar por esse aqui, vai dar uma matriz 1 por 1, um número. Que aí você põe na continha, vai dar tudo certo. E no final vai cuspir um número. Tá bom? Eu quero que você implemente isso. Mas é claro que existe, pronto, isso. No R, eu vou falar do R porque é a minha linguagem preferida. No R, eu acho que não tem nativo. Você precisa... peraí, deixa eu ver no Wikipedia aqui, rapidinho, no Google, que eu não lembro do nome. Vou botar aqui, Multivariate Normal Distribution in R, in R. Como é que chama? MVT-norm. MVT-norm é o nome da... Quer dizer, tem mais do que uma, tá? Deixa eu ver se Multivariate Normal Distribution in R aqui, esse link. Estou simplesmente pondo o link. MVT-norm, do pacotinho MVT-norm, ele faz deixa eu pôr aqui para você, só para não... Mas assim, você não precisa fazer desse jeito não, tá? Você pode fazer em Python, do jeito que você achar melhor, mas eu estou mostrando para você não achar que as pessoas são xaropes. Ó, tá aqui, ó. Então, existe um pacotinho MVT-norm que tem uma função existe um pacotinho MVT-norm que tem uma função MV-norm, que é de multivariado normal. O pacote chama MVT-norm porque, além da normal, ele tem também a distribuição T. Existem pacotinhos mais legais ainda, que tem um monte de outras funções. Esse daqui só tem essa, ele é básico, foi um negócio antigo e tal. Bom, e o que ele fala? Ele calcula tanto a densidade, que é o que a gente está falando isso hoje, cadê? Faz uma função que provide informação da multivariate distribution, mean, com média igual a min e covariância matriz igual a sigma. Denorm dá a density. Isso é um padrão do R, tá? É uma coisa que as pessoas, felizmente, é um padrão, podia não ser assim, mas felizmente eles seguem. Quando começa com um Dzinho, é porque é a densidade, e aí o resto que vem aqui é o nome da distribuição. Então, por exemplo, denorm é a densidade da normal. Depois é a densidade da Poisson. Weibull, acho que é só Weibull, é a da Weibull. Bin é da bin nominal, e assim por diante. Tá? É um padrão do R. Quando começa com um Rzinho, a gente não vai ver hoje, mas a gente vai ver, porque é importante, no modo de análise de dados é importantíssimo, ela gera dados fake simulados a partir da distribuição que você quer. Então, se for R norm, ela gera Rzinho norm, ela gera números aleatórios, amostras aleatórias, que vieram de uma norm que você pediu. Então, simulação não é a mesma coisa que calcular a densidade. Muita gente confunde isso, a gente vai chegar em próximas aulas nisso, porque isso é importantíssimo, mas por hora, eu vou falar só isso, só para dizer que o que você vai implementar já existe. Então, se você vai fazer em R, eu quero que você compare a sua funçãozinha no final com a funçãozinha que o R faz, tem que dar o mesmo valor em muitas e muitas casas, tá bom? Se você vai fazer em Python, deve existir um pacotinho que calcula a densidade de probabilidade de uma normal multivariada. Se não existir, está na hora de aposentar. Não, lógico que existe. Deve ter um pacotinho que faz isso, uma biblioteca que faz isso. E aí você compara com o negócio nativo, com o mesmo vetor de médias e a mesma matriz de covariância sigmal. Tudo bem? Deu para entender qual é a missão de hoje? Só você quer isso para amanhã? Claro que não. Eu quero que você comece hoje e amanhã nós vamos fazer juntos. Então, se amanhã você não pode vir, tudo bem. Amanhã não vai ter aula, assim, que eu fico falando e você fica ouvindo aí, tá? Não vai ser aula expositiva. É aula síncrona, no sentido de que estaremos aqui juntos, mas é aula onde você vem com o seu cérebro, o seu computador, e você vai fazer, e eu vou ficar aqui, tipo, de plantão te ajudando. Mas aí eu quero que você faça isso que nós falamos hoje, na linguagem que você escolher. Se você fizer hoje de madrugada e deu tudo certo, não precisa vir amanhã, assunto encerrado, tá? Mas, como eu duvido que você vai fazer isso, a menos que você tenha muito sangue nos olhos e não queira mesmo ouvir a minha voz amanhã,
Amanhã a gente se encontra para a gente implementar isso. Mas eu quero que você já comece hoje. Por isso que eu vou terminar meia hora antes. Eu quero que comece. Eu não quero que chegue amanhã e fale, como é que é mesmo que tinha que fazer? Eu quero que você já comece hoje. Vou disponibilizar o vídeo da gravação dessa aula o mais rápido possível para que você possa ouvir os detalhes de novo e implementar. É isso que eu quero que faça, que implemente a gaussiana qualquer dimensional, não pode ser especificamente para 85, ou para 3 ou para 2. Eu quero que você implemente isso genérico. Então, a primeira coisa que você vai fazer é receber o tamanho do vetor. Você viu que daqui para frente não usamos mais o K, né? O K, que é 85, o K não foi utilizado para mais nada aqui, porque são operações genéricas de matrizes, tanto faz qual é o tamanho da matriz. Mas aqui precisou saber exatamente qual era o K para elevar certinho a dimensão do vetor de entrada. Os números que você vai colocar como Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, Mi5, pode ser tudo zero, se quiser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e o sigmão pode ser... Sigmão também pode ser bem de boas, pode ser 1, pode ser o que você quiser, se for 85, se for 4, se for 3, e o resto tudo zero, pode ser tudo zero, só para a gente começar e ver se a sua função está funcionando. Mas logo depois que der certo isso, você tem que tentar outras funções. Não me vai começar com uma de 85, né? Começa com uma 3x3, que você consegue visualizar, 2x2, que você consegue visualizar, para debugar, para ver se está dando certo. Então, amanhã é mão na massa, eu quero isso feito, mas não para amanhã, tá bom? Fala, pode falar. Certo, professor. É possível que sigmão seja singular? Não, não pode, de jeito nenhum. Eu não falei isso porque isso era um detalhe. Não, peraí. Sigmão tem que ser positiva definida. Esse que é o termo técnico que se usa. Que é basicamente o seguinte: ela tem que ter, não pode ter negativo nas diagonais. Positiva definida é uma classe específica de matriz. Ela tem que ser quadrada, primeira coisa, mas aí você viu que por construção ela vai ser quadrada. Mas para ser uma sigma decente mesmo, ela tem que ser positiva definida, isso quer dizer que ela não pode ter termos negativos na diagonal, e a relação entre eles não pode ser qualquer. Eu não queria entrar nisso hoje, porque senão a gente ia se alongar demais. Mas não, ela não pode ser. Ela não pode ser qualquer. Ela não pode. Se ela for singular, vai dar pau nos seus cálculos numéricos, entendeu? Não pode, tem que ter. Ela tem que ter determinante, ela tem que ser inversível, entendeu? Tem que ter todas essas coisas de matrizes bem comportadas. Por isso que quando você jogar números aqui, não pode ser qualquer coisa. Mas números de bom senso pode, por exemplo. Não pode ser negativo na diagonal, porque não tem variância negativa, né? Não tem, é a gordureza da distribuição. Mas não pode ser números que se você colocar aqui não zero, aqui não pode ser qualquer coisa. Eles têm que ter uma relação entre eles. Mas eu não quis falar disso nada disso hoje, não. Eu quero que seja um exercício parecido como esse daqui, tá vendo? Que a pessoa põe menos meio e menos meio. Menos meio é para ficar para baixo. Se fosse positivo, você ficaria para cima. Coisas desse tipo. Coisas e quanto mais perto de quer dizer, quanto maior esse valor de diagonal, mais acoplado estão as duas variáveis e mais fininha vai ficando essa sua distribuição. Então, não chute números com bom senso, assim, só para testar. Mas não pode ser o que você quiser, não. Tá bom? Tudo bem? Fechou, combinado. Então, tá bom. Eu vou terminar a gravação e posso responder perguntas, tá? Eu quero deixar esses últimos 20 minutos para vocês começarem a mexer nisso aqui, tá bom? Interromper gravação.